O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum e a igreja nos dá a oportunidade, pela liturgia que nós ouvimos, de meditarmos sobre o dia do Senhor. Mandamento este que nós já tínhamos desde o Antigo Testamento, como nós ouvimos na leitura do livro do Deuteronômio, a instituição do sábado, que tem dois fins principais: o descanso e o culto a Deus. O sábado foi instituído para isso. É o dia de cultuar a Deus, mas ao mesmo tempo é o dia do descanso do ser humano. Este mandamento divino é também um mandamento natural. Todo ser humano tem necessidade de cultuar a Deus. O ser humano tem sede de Deus, a sua alma é atraída para isso. E mesmo quem não acredita em nada, acaba cultuando alguma coisa, não tem jeito. Quem não adora a Deus, adora qualquer coisa, nem que seja bicho, mas adora. Porque é o desejo do coração do ser humano adorar, porque nós fomos criados para isso. Aquilo que eu dizia na missa de quinta-feira, nós existimos para adorar a Deus, e o nosso coração não descansa se não adorar. Mas também, nós vemos na natureza do ser humano a necessidade de parar. Não há ser humano que aguente trabalhar sem parar, sem nunca descansar. Isso é uma coisa desumana. E infelizmente, nós podemos nos tornar escravos de nós mesmos.
dos nossos anseios, dos nossos ímpetos. Se deixar, tem gente que trabalha de madrugada a madrugada. Portanto, a lei divina é uma lei que nos dá equilíbrio. A vida também não pode ser só descansar, evidente que não. Mas também não só trabalhar. É o justo equilíbrio. Há tempos para lutar e tempos para descansar. E o mandamento divino nos ajuda a encontrar este equilíbrio. Isso já estava presente desde o Antigo Testamento. Mas com nosso Senhor Jesus Cristo há uma renovação deste preceito. Veja nosso Senhor Jesus no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Ele vai dizer: eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento. E também o sábado, nosso Senhor Jesus vem restaurar o sábado e vem plenificar o sábado. E Ele mesmo disse no Evangelho de hoje: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E nosso Senhor Jesus de fato obedeceu o preceito do sábado, no sábado santo, quando Ele descansou. Depois de ter morrido na cruz, na sexta-feira, no dia em que Deus terminou a obra da criação do mundo, nosso Senhor Jesus também terminou a sua obra de redenção. Mas no dia seguinte, Ele ressuscitou. E Jesus agora faz uma nova obra, a obra da redenção, da nova criação no seu sangue. E por isso que agora, doravante, aquele preceito sabático do Antigo Testamento, agora se torna o dia do Senhor Jesus. O dia do Senhor, como nós usamos essa expressão, é do Senhor Jesus, porque Jesus é Senhor do sábado. E agora Ele instituiu um novo dia. Aquele primeiro dia que foi outrora, lá no princípio, o primeiro dia da criação, agora é o primeiro dia da humanidade toda renovada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós cristãos, desde os primórdios, nos reunimos no domingo. O domingo é o dia por excelência do encontro com o Senhor. Todos os dias nós precisamos fazer o nosso encontro com o Senhor. Mas o domingo é o dia privilegiado. Vamos nos lembrar que Jesus ressuscitado, quando aparecia aos apóstolos, aparecia no primeiro dia da semana. E se nós formos olhar os Atos dos Apóstolos, está lá registrado que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. E também nos escritos pós-apostólicos, nos escritos, por exemplo, de São Justino, que é ali da época logo pós-apostólica, já há registros desta verdade perene da igreja. Os cristãos se reuniam no domingo. Desde então, por instituição do próprio Senhor, que escolheu este dia para manifestar a sua ressurreição entre os apóstolos, a igreja nunca deixou de se reunir nesse dia. Esta é a plenificação do sábado, que é um anúncio daquele grande e eterno descanso que nós haveremos de ter quando Jesus plenificar todas as coisas. O descanso sabático, que nós ainda observamos no domingo, é um anúncio, uma esperança do descanso eterno. Um dia nós vamos descansar para sempre de todas as dores e as batalhas desta vida. Um dia nós receberemos o prêmio eterno das nossas lágrimas, dos nossos esforços, das nossas lutas, dos nossos trabalhos. Mas também o domingo já anuncia e prenuncia
aquela união eterna que nós vamos ter com Deus para sempre, aquele culto eterno que nós vamos prestar a Deus sem cessar no céu. O domingo é uma antecipação da vida eterna. O que nós fazemos no domingo, nós vamos fazer por toda a eternidade. Nós vamos descansar e cultuar a Deus. Isso será o céu. E o céu já começa neste mundo, no mistério dominical. Por isso a igreja nos ensina a guardar esse dia de uma maneira especial. Especialmente nos abstendo daqueles trabalhos que vão prejudicar justamente estas duas coisas. O Catecismo, no número 2185, vai dizer que nesse dia nós devemos nos abster daqueles trabalhos que nos atrapalham a descansar mais e a prestar culto a Deus. Então veja, não é que é pecado fazer qualquer trabalho no domingo. Não, você vai fazer almoço, então é um trabalho. Isso não é pecado. Você precisa dar uma varridinha ali no terreiro, porque o padre vai almoçar na sua casa, para o padre não achar feio que o terreiro está sujo. Mas uma coisa é isso. Outra coisa é nós trabalharmos no domingo como se fosse uma segunda-feira. Todos aqueles trabalhos que nos impedem de nos dedicarmos a Deus, a nossa família, as obras de caridade, esses trabalhos precisam ser evitados. A não ser que por justa causa, existem situações em que por justa causa é necessário talvez fazer um trabalho a mais, um trabalho talvez mais longo no domingo, por uma necessidade familiar, por uma questão muito séria econômica, ou uma pessoa que trabalha de empregado e não tem escolha. Então essas coisas, elas são possíveis, mas nós não podemos cair naquele extremo de transformar um domingo num dia normal como todos os outros. E aí a gente já não reza mais, aí já fica um domingo, já não vai mais na igreja, aí no outro também já não vai mais, aí num domingo trabalha que nem uma vaca, aí no outro dia trabalha que nem um boi, aí depois está trabalhando que nem um jumento e por aí vai. Aí a gente não tem mais tempo de visitar os doentes, não tem tempo de fazer caridade, a semana inteira não tem tempo para a família, para a mulher, para os filhos, e no final de semana também não. Está errada essa vida. Que vida é essa? Veja que o mandamento de Deus é uma misericórdia para nós. Deus quer nos libertar. Deus está nos dizendo, descansa. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. E Jesus disse isso, vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados do vosso peso, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu peso é leve, eu vos darei descanso. Descansemos no Senhor. Descansemos no Senhor. E não deixemos de amar e de fazer caridade. Todo o trabalho no domingo que nos faz amar não é pecado. Se tem uma pessoa lá doente, precisando que eu vá lá limpar a casa daquela pessoa, esse trabalho não é pecado porque é amor. Tudo que faz amar a Deus e amar os irmãos é permitido. É o que Jesus disse. Pode ou não pode curar no sábado? Pode ou não pode salvar uma vida no sábado? Claro que pode. O domingo é dia de salvarmos as almas, as nossas e as dos outros. Ajudar os outros, contribuir com a igreja, trabalhar nas coisas de Deus.
Hoje é o dia que o padre mais trabalha, mas não peca. Os trabalhos para Deus e para os irmãos não são pecado. Mas aquele trabalho egoísta que escraviza a minha vida, que me impede de amar e de cultuar a Deus, este trabalho é pecado. Entende esse justo equilíbrio? Eu vos darei descanso. O mandamento do Senhor é para nos libertar da escravidão deste mundo. E um dia esta liberdade será eterna no céu, onde nós vamos adorar a Deus para sempre e descansar para sempre das nossas labutas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,